Tudo bem, pessoal? Bom, dando prosseguimento aí, como era a nossa proposta, à leitura do texto da Eliana, alguns de vocês, logo que eu ofereci o texto, me apresentaram uma dificuldade que é recorrente na leitura desse trabalho da Eliana e que são determinadas expressões de que ela se utiliza que são bastante enigmáticas, aparentemente, né? Duas dessas expressões são especialismo acrítico e teoricismo hipertrofiado, de que ela vai falar logo no mais ou menos no início do texto. E o que diabos significariam essas expressões, né? Foi o que alguns alunos me perguntaram privadamente pelo Zap. De fato, são expressões que demandam uma reflexão, e é importante, em primeiro lugar, neste sentido, ressaltar que nenhuma nem a outra constituem conceitos. São expressões formuladas pela própria Eliana Conde a título de metáforas para designar um determinado cenário que caracterizaria, segundo ela, as chamadas práticas grupais, mas que, como eu acentuava no vídeo anterior, também seriam úteis, né, para se pensar um monte de outras coisas que dizem respeito à formação e à prática profissional do psicólogo. Essa crítica à nossa formação e ao nosso fazer profissional, eu também dizia no vídeo anterior, ela frequentemente é descurada durante a formação ou formulada de uma maneira que verdadeiramente não aponta para a construção de uma crítica no sentido verdadeiro do termo. Ou seja, parece muito que é um pensamento crítico, mas não é. Há muitas modalidades possíveis, entretanto, de você efetivar construções críticas a respeito de qualquer coisa. O viés escolhido pela Eliana, naturalmente, é o viés sócio-histórico. E é sob essa perspectiva que ela vai pensar sobre os grupos e, extrapolando isso, pensar sobre um monte de outras coisas que dizem respeito ao campo da psicologia. Mas vamos lá então às expressões às quais ela se refere no texto e que intrigaram tanto alguns de vocês. Então, quando ela vai falar de especialismo acrítico, ela está falando, no caso específico das práticas grupais, da ideia, da suposição que é muito frequente quando se fala de práticas grupais, quando a gente se depara com textos sobre as práticas grupais, de uma construção que atribui o surgimento das práticas grupais a como que experimentos de laboratório. Nesse sentido, dentro desse cenário, as práticas grupais teriam autores específicos que seria mesmo possível delimitar, definir no tempo e no espaço. Ela menciona alguns exemplos, né, como de um sujeito relativamente obscuro, médico americano do começo do século XX, chamado Pratt, que, através de um tipo de dispositivo grupal, teria alcançado um sucesso no tratamento da tuberculose. Vejam só. Como é que era isso, né? Era uma disposição grupal de sujeitos portadores de tuberculose e que deveriam seguir determinadas prescrições desse médico, que era um pneumologista. Não era psicólogo, não era sociólogo, não era grupalista, não era porra nenhuma. Ele era um pneumologista. E o que acontecia? À medida em que este ou aquele paciente seguia as prescrições e eventualmente melhorava a sua condição de saúde, vejam que a gente está falando de um tempo
em que a tuberculose era praticamente uma sentença de morte, muito embora diversos casos fossem curados mediante a obediência de certos preceitos, né? Presumivelmente, esses preceitos seriam tanto mais bem-sucedidos quanto mais precocemente fossem tomados. Então, o Pratt reunia um grupo desses pacientes na sua clínica e dizia o que eles deviam fazer em termos de alimentação, em termos de exposição ao sol, respiração, parará, que eram os recursos com os quais a medicina contava numa época anterior à criação dos antibióticos. E o que acontecia? À medida que alguns desses pacientes melhoravam a sua condição de saúde, se recuperavam da tuberculose, ele ia premiando cada um deles de uma forma muito interessante. Fazia com que eles passassem a se sentar nas reuniões grupais próximos a ele. Mais ou menos como alguns professores faziam antigamente, com os melhores alunos ou com o melhor aluno da turma, que era premiado sentando próximo do professor, né? É muito interessante, né? Porque é um tipo de reforço, numa época, um reforço positivo, numa época em que isso não havia sido formulado ainda, porque nem existia psicologia comportamental. E o que acontecia? Invariavelmente, estes pacientes acabavam sendo curados, remitiam sintomas, e aí isso foi proposto por alguns historiadores das práticas grupais como uma espécie de forma precursora do grupalismo. Depois do Pratt vieram outros camaradas que elaboraram formas de trabalho com grupos, dentre os quais o nome do Moreno, lá na Áustria, que era contemporâneo do Freud, é um nome muito importante, né, o criador do psicodrama. E a Eliana vai mencionar no texto como é que o ensino do Moreno muda de configuração, assim como aconteceu no caso do Levin, que ela também cita, do cenário europeu, no qual as teorias do Moreno e do Levin foram formuladas inicialmente, e depois, quando da sua transposição para o ambiente cultural norte-americano, que foi para onde eles fugiram, em função do advento do nazismo. Então, as condições históricas e culturais fazendo com que o tipo de pegada de cada uma dessas modalidades grupalistas se modificasse. Mas voltando à questão do especialismo acrítico, a ideia então é como se essas circunstâncias que originaram as práticas grupais dependessem tão somente da criatividade, da genialidade, da inventividade de cada um dos seus supostos criadores. Então vejam, quando em muitas das histórias das práticas grupais se tira o nome do Pratt como um precursor das práticas grupais, o que está se cometendo aí, na verdade, é um equívoco, porque o Pratt nunca foi um grupalista, né? Ela fala de um conceito Foucaultiano chamado recorrência temporal, que consiste em você voltar ao passado e tentar buscar nesse passado alguma prática que teria sido formulada antes que houvesse a prática de que se trata na contemporaneidade, no caso as práticas grupais, no sentido de legitimar essas práticas. Quer dizer, a ideia de alguma coisa que veio antes e que legitima, portanto, pela sua precocidade, pela sua precursoriedade, aquilo que é feito, aquilo que é praticado hoje em dia.